Evangelho de hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 18 a 23. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ouçam a explicação da parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e leva embora o que foi semeado em seu coração. Essa é a semente semeada à beira do caminho. O que foi semeado entre as pedras é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando vem uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo ele tropeça e cai. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, porém as preocupações do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela não dá fruto. O que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e a entende. Esse dá fruto. Um produz 100, outro produz 60 e outro 30. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. O Evangelho de hoje, Jesus explica aos discípulos a parábola do semeador. E então o Evangelho trata dos ensinamentos de Jesus que ensina as multidões por meio de parábolas. O trecho de hoje pede uma revisão de vida, olhar o nosso coração e perceber que tipo de terreno é o terreno do nosso coração. Então você pode perguntar a si mesmo, né? Qual desses que a palavra me disse hoje, qual terreno desses é o meu coração, se parece mais o meu coração? Então, que terreno é ele e como estamos recebendo nele, nesse terreno, as sementes da palavra de Deus. Dependendo do tipo de terreno, será a nossa relação com Deus, com seus ensinamentos e com o próximo. Então, nosso coração, ele é um coração que retém a palavra, ou ele é um coração que, ao contrário, está cheio de ervas daninhas. E quando a gente se relaciona com as pessoas, também nós posicionamos o nosso interior. Quando estamos diante de uma pessoa, queiramos ou não, nós mostramos o nosso interior aos outros. Vimos isso na reflexão do Evangelho de ontem e hoje. Voltamos a este tema com explicações dadas pelo próprio Jesus, explicações essas que nos ajudam a avaliar a nossa relação com Deus e com o próximo. Então, olhar para o coração deve nos fazer levar a nós fazermos essa revisão de vida, avaliando a nossa relação não somente com Deus, mas também com o nosso próximo. Então, a gente lê, né, a explicação da parábola e Jesus é muito claro, muito forte o que ele diz naquela explicação. Então, você pode, né, na sua casa, retomar esse texto do Evangelho no momento de oração e se fazer as perguntas: que tipo de terreno mais me tocou? Olhando os tipos de terreno, qual deles se parece mais comigo? Qual falou mais comigo? Que imagens foram formadas no meu coração? Que sentimentos, ao reler este Evangelho, mais me afetaram? É importante fazer esse olhar. É isso que faz com que a gente interiorize, rumine a palavra. Quais os impulsos ou apelos que cada tipo de terreno falou comigo e me trouxe? Que resistência senti diante dessas imagens de Jesus? Com esses questionamentos, podemos extrair do texto do Evangelho de hoje algo que nos ajude a viver melhor os ensinamentos de Deus e assim voltar para os seus caminhos, retornar para Deus. Deus, esse Pai amoroso, nos acolhe, perdoa e fortalece. Unidos a Ele, tudo se torna mais fácil, tudo é possível. Com Deus, até a dor mais difícil se torna mais possível, se torna mais fácil. Que a palavra de Deus não seja roubada do nosso coração como a semente que caiu à beira do caminho, né? Não permita que a palavra seja roubada do seu coração. Que as tribulações não nos desanimem e não nos façam desistir da missão, para não sermos como a semente que caiu em terreno pedregoso. Que as preocupações desta vida não impeçam que a semente que caiu em nosso coração germine. Talvez você possa fazer disso a sua oração, né?
para que sejamos semente em terra boa, produzindo muitos frutos. Para tanto, nós precisamos ouvir e entender e colocar em prática a palavra de Deus. Fica aqui então a dica para que nos aprofundemos mais na palavra de Deus, seja por meio da leitura orante, como foi sugerido, ou por meio de cursos bíblicos, buscando através da internet, de livros, leituras de subsídios, que nos ajudem a entender a palavra de Deus. A gente gasta tanto tempo entendendo tantas coisas, talvez investir tempo para compreender a palavra de Deus, nos aprofundar nela. Eis os propósitos da liturgia desta sexta-feira, da 16ª semana do tempo comum. Vamos à nossa oração. Senhor, eu desejo hoje a Tua graça, para que eu viva melhor os ensinamentos que o Senhor deixou nessa parábola do semeador. Eu desejo retornar a Ti, eu desejo ser terra boa. Então, eu te peço, Senhor, como Pai amoroso, que o Senhor acolha este pedido que eu trago por mim e pelas pessoas da minha casa que às vezes estão afastados, estão desinteressados, desanimados de seguir os Teus passos. Então, Senhor, eu peço que a Sua palavra de fato penetre o meu coração e que nada possa roubar a Sua palavra de meu coração. Que o meu coração seja terra boa, que não seja como a semente que caiu à beira do caminho e foi roubada. Eu peço, Senhor, o Teu Espírito, para que nada faça com que eu desanime, nem as tribulações, nem as dificuldades, que eu possa, Senhor, permanecer firme, cheio do Teu Espírito Santo. Que nem mesmo as preocupações desta vida me impeçam de ser terra boa, de ter um coração terra boa. E assim, Senhor, o Teu Espírito agindo em meu coração, eu possa produzir muitos frutos, ouvir a Tua palavra e colocar em prática a Tua palavra. Nos ajude, Senhor, derramando sobre nós a Tua graça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.